Salve pessoal, boa noite, gente. Tudo bem? Como estão? Ai, ai, atrasadinho aqui, mas vim fazer uma partilha com vocês aqui. Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Gente, hoje eu quase não ia vir aqui fazer essa partilha da semana hoje, ia deixar para amanhã. Tava em viagem aí e confesso que eu tô um pouco cansado aí de pegar a estrada, mas tanto que acabei atrasando um pouco aqui para entrar e senti de vir fazer esse movimento, né? Integrar essa energia, integrar essa força, mesmo um pouco cansado. Eu acho que é importante a gente manter esse compromisso, essa disciplina, para que a gente realize os nossos movimentos e também faça por merecer vários recebimentos, né? Do que a gente quer aí ao longo da nossa vida. Como é que vocês estão aí no início de semana, pessoal? Todo mundo bem? Eu hoje não sabia nem qual era o contexto, né, que eu ia trazer para vocês. Sou bem honesto em dizer. Como essas nossas lives do início da semana, elas têm sido muito intuitivas, de ancoramento, de uma mensagem energética, né, espiritual, de condução, de expansão de consciência. Eu tenho deixado fluir muito, né, o que trazer para vocês aqui no início de semana. E hoje eu cheguei de viagem agora há pouco mais, e aí eu fiquei, caraca, o que eu vou trazer pro pessoal? Qual é o sentido do movimento de hoje? E aí eu tava avaliando ali antes de entrar, né, se eu iria entrar, enfim, e avaliando o que eu ia trazer para vocês. E aí me veio o movimento da gratidão. Por uma simples experiência que eu tive hoje, e talvez vocês vão se identificar com isso também. Do quanto a gente esquece muitas vezes de agradecer tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, que a gente conquista, tudo que a gente recebe. E cada vez que alguma coisa acontece de errado ou não é satisfatória para a nossa jornada, para os nossos desejos do ego, né? Nossa criança interior, ela fica birrenta. Somos alguns adultos birrentos, né? A gente acaba reclamando, não tá legal. Basta acontecer um problema na vida da gente durante a semana que praticamente esse ponto pequeno, a maioria se deixa levar por ele, entra nesse emaranhado e acaba estragando a semana toda, né? Às vezes é muito isso. E aí eu venho lembrar dessa gratidão. Por que lembrar dessa gratidão? Hoje, de manhã cedo, eu tava ontem, né? Ontem e hoje eu tava em São Paulo, na capital. Quem me acompanhando nos stories ali viu que eu postei algumas coisas e tal. E hoje de manhã eu tive uma oportunidade que fazia muitos anos que eu não tinha. Que eu não ia para esse lugar. A gente foi fazer uma visita, fomos, né, com um grupo no Brás, lá de São Paulo. Quem conhece o Brás, a 25 lá, talvez vai se identificar melhor, né, com o que eu vou falar. E o Brás, gente, lá de São Paulo, é um lugar, né, de um aglomerado assim na cidade, em um ponto onde tem um comércio de tudo que é artigo lá,
né? Vem pessoas de fora fazer compras, enfim, para revender em materiais de camelô, outros nem tanto, enfim, né? Só que quem caminha pelo Brás, gente, quem vai lá nesse lugar, se depara com uma realidade, né, que ainda muitos vivem. E nós que acabamos saindo muito desse nosso movimento, né, de convívio social, muitas vezes, né, por estar num processo interno de desenvolvimento, de crescimento, de expansão de consciência, nós acabamos esquecendo de milhares de pessoas na humanidade que ainda estão imersas num umbral fisicamente falando, né? Num campo umbral. E hoje de manhã a gente transitou por esse lugar, né? Lá no Brás, na 25, né? Tinha uma pessoa do grupo que é de fora, que queria conhecer, e a gente se dispôs de ir lá, e foi maravilhoso fazer esse movimento, porque eu pude trazer percepções, né, muito construtivas, desde o cunho espiritual até a vivência nesse plano terreno, né? Uma delas é essa partilha que eu quero trazer para vocês. Do quanto a gente esquece, muitas vezes, de agradecer por tudo que a gente já tem, por tudo que a gente já possui, e nos apegamos a pequenas queixas de pequenos problemas que acabam se tornando gigantescos porque nós alimentamos isso. E às vezes são questões, gente, muito mesquinhas, muito medíocres, quando a gente se depara ao olhar para uma realidade social que ainda acontece, de pessoas, milhares de pessoas num formigueiro convivendo de uma forma em meio a um gigantesco emaranhado social, né? Disputando por um espaço para poder vender algo, para poder botar alguma coisa de comer na mesa, né? Para poder pagar o seu aluguel num lugar que talvez não é como nós vivemos, mas de forma tranquila, para poder sobreviver literalmente no meio de uma selva, no meio de um campo minado, né? No meio de um campo minado. Aquilo ali sim que é um processo de estar ainda totalmente imerso nesse campo do sistema, né? Do sistema coletivo, do campo morfogenético coletivo, morfogênico coletivo. Num gigantesco emaranhado que talvez, eu fiquei pensando, eu não sei se 1% daquelas pessoas que estão ali naquele campo todo, de milhares e milhares de pessoas, tem alguma consciência do que está acontecendo a nível planetário, de forma ao desenvolvimento, né, da humanidade. Não sei se talvez 5% desse campo todo de pessoas que estão ali vão talvez fazer, ainda nessa encarnação, um processo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento da sua consciência, de buscar a sua autocura. Porque simplesmente também não estão nem com tempo para isso. Eu fiquei pensando em qual horário as pessoas devem acordar de manhã cedo para estarem lá disputando esse espaço no meio a pessoas totalmente desequilibradas, em meio ao lixo,
porque existe um campo de lixo lá gigante, em meio ao lixo, em meio a pessoas drogadas, as pessoas alcoólatras, em meio a uma carnificina social de um lugar para ser visto, para poder vender o que você tem para vender lá, né? Chega a ser surreal, galera. Chega a ser surreal. Há muitos anos atrás, eu tinha ido, a última vez acho que eu fui pro Brás, tem aí, sei lá, seus 7 anos mais ou menos. 8 anos talvez. E agora com esse nível de consciência, não tô aqui acima de ninguém, de maneira alguma, mas e com esse nível de consciência hoje, de campo energético e espiritual, também me colocar no meio daquilo lá foi uma grande experiência. Uma grande experiência. Que me fez perceber também que muitas vezes nós nos escondemos, e agora eu falo direto com aqueles que estão no caminho de desenvolvimento espiritual e de expansão de consciência. Muitas vezes vocês, e eu digo vocês porque eu vivo muito ainda, sempre que eu consigo, eu entro no meio social. Eu entro, eu vou jantar. Eu conheço pessoas, terapeutas, que nem sair para jantar não saem. Ai, porque eu vou me contaminar, porque isso, porque aquilo. Cara, então você não sabe o que você está fazendo encarnado aqui ainda. Me desculpa te dizer. Nós estamos aqui para contribuir e para viver a nossa humanidade também. Para viver a nossa humanidade. E às vezes nós precisamos descer nesses lugares, nesses baixos campos energéticos, umbrais, onde a maioria da sociedade ainda está vivendo, para perceber a maravilha que é a nossa vida, que é a sua vida. Se negar esse convívio é negar a oportunidade de você estar vivendo e negar a oportunidade que as pessoas que estão ainda perdidas enxerguem a luz que é você também. Enxerguem a luz. E se você tem medo de se envolver socialmente, é porque você ainda não tem firmeza em quem você é. Em quem é você na luz que você é. Porque quando você tem essa certeza, essa firmeza, você entra nesses campos. Sem se sujar. Sem se contaminar. Simplesmente sendo quem você é. Simplesmente emanando o que você tem para emanar. Só isso. E você não precisa deixar de viver em sociedade porque você está desperto espiritualmente, desperto de consciência, porque eu sou um trabalhador da luz, agora eu não posso mais ir no mercado, eu não posso mais sentar num restaurante, eu não posso mais sair tomar um café com os amigos, e fica se restringindo com isso. Para, gente. Para com isso. Nada mais é que você ainda está perdido numa ilusão. Nada mais é que você está ainda perdido numa ilusão. E quando você desce para uns lugares assim, como eu tive a oportunidade de perceber isso hoje, eu vi o que realmente é ilusão. O que realmente, inúmeras pessoas ainda perdidas na ilusão, no véu da ilusão. E isso faz com que a gente consiga transitar, quando a gente transita na famosa Matrix, né? Quando a gente transita na sociedade, nós estamos de uma certa forma aceitando, integrando na sua totalidade essa polaridade, essa dualidade, que a gente vive na dualidade. Nós ainda vivemos na dualidade.
E qual é o movimento que vai expandir de fato a nossa vida, o nosso sistema, o nosso campo? É quando a gente começa a unificar, quando a gente começa a integrar dentro de nós tudo como um. Tudo como um. É muito bonito eu vejo muitas pessoas, né? Ai, somos todos um. Somos um com a natureza, somos um com a humanidade. Mas vive dentro da sua bolha. Muito bonito falar. Muito bonito falar. Agora, viver de fato isso é outra história. Nós temos de passar, a mensagem de hoje é a gente passar a viver mais essa integração desse uno. De reconhecer a existência ainda desse campo. E integrar isso. Integrar de uma forma que é o que eu sempre falo para vocês. É navegar no oceano sem mergulhar no oceano. Sem ser o oceano. Sem se afogar nele. É você pegar o seu próprio barquinho de consciência, de estrutura, de firmeza, de centramento e se permitir navegar. Claro que essa é uma realidade a qual eu, por exemplo, não faço mais, não convivo mais. Não convivo mais num lugar, num campo assim. Mas não quer dizer que eu não possa adentrar nele. Assim como muitos de nós ainda descem aos umbrais no plano espiritual, quando saem do corpo para ajudar em trabalhos de resgate. No plano espiritual é uma coisa, Matias, agora viver isso na realidade é outra. Claro que é outra. Porque a consciência aqui é que é de fato que está sendo trabalhada. Quando você sai do seu corpo, você vai para o plano espiritual, você está lá com os teus mentores, com os teus guias, né? Te ajudando, te orientando, só que eles também estão aqui nesse plano. Você só não consegue ver eles. E quantas pessoas só de você passar, né? A gente, claro, sentiu bastante no nosso campo, né? Inclusive fisicamente estando lá. Mas o fato de a gente transitar por lá, né? Com o nosso sistema, com o nosso campo de energia, que tem um certo nível de consciência, de estrutura, não é o nível melhor que os outros ou perfeito. Não. Tem um certo nível. Mas o fato de a gente conseguir transitar nisso, né, por um breve período, quanta energia desse emaranhado coletivo a gente conseguiu liberar, auxiliar, só estando lá. Né? Só estando lá. E como que a gente ajuda a humanidade, esses lugares, essas pessoas, né, que ainda estão perdidas nesse emaranhado sistêmico coletivo, né? Um dia, eu até vou mostrar para vocês aqui, um dia eu estava numa conversa com a Neva, do Semente das Estrelas, que é uma grande amiga, irmã e uma grande mentora para mim, né, em vários assuntos. Então eu sempre acabo tendo várias trocas com ela, muito construtivas. E aí eu perguntei para ela, Neva, como é que a espiritualidade, como é que é esse emaranhado do campo coletivo? E presta atenção, porque eu já vou chegar onde é que eu quero aqui com vocês com isso, tá? Como é que é esse emaranhado no campo coletivo do sistema? Aí ela pegou um papel e disse assim, Matias, sabe como é que os mentores enxergam o emaranhado do sistema coletivo do campo terra? E aí ela fez esse desenho aqui.
para demonstrar o emaranhado do campo coletivo. É assim que os mentores enxergam o emaranhado coletivo. E aí, no meio desse emaranhado coletivo aqui, tem um pontinho que é o Matias, tem um pontinho que é a fulana, tem um pontinho que é o ciclano, tem um pontinho que é cada um. Vários pontinhos, cada um de nós da humanidade, ligados nesse emaranhado coletivo, nesse campo de sistema. E é assim que os mentores, a espiritualidade, enfim, enxerga o campo da Terra lá de, vamos usar esse termo mais linear, né? Lá de cima, nos observando. Um grande emaranhado. E milhares de pessoas ainda estão perdidas nesse gigantesco emaranhado. Olha, agora o que eu quero que trazer para vocês é esse movimento de gratidão pela oportunidade que nós temos de estarmos em um nível de consciência e de clareza no meio desse emaranhado todo que tem bilhões de pessoas vivendo isso ainda. Quanta oportunidade nós tivemos, o tamanho da oportunidade que a gente teve de estar consciente no meio desse bolo todo aí. E a gente ainda às vezes reclama por besteira na nossa caminhada, por besteira na nossa vida. Ah, porque eu tô sem dinheiro hoje, porque meu financeiro não tá legal, porque me separei, porque não achei o sapato que eu tanto queria para comprar. Ah, e aquela comida naquele restaurante ali não tava legal, não tinha muita opção. Cara, a gente tem que começar a parar de reclamar e começar a agradecer mais pelas oportunidades que a gente tem. De conviver nesse emaranhado todo de uma forma mais consciente. Só por isso. Só por isso. Porque se a gente está em um nível de consciência dentro desse campo emaranhado, é porque a gente teve também a capacidade de alguma forma acessar uma grande força interna nossa que nos permitiu curar determinadas camadas e questões nossas, ou estamos no caminho para isso, que fizeram com que a gente conseguisse desacoplar desse campo coletivo. Fizeram com que a gente conseguisse desacoplar desse campo coletivo. E perceber isso, né? Perceber que às vezes você não precisa sair 4 horas da manhã de casa para 7 horas começar a trabalhar, passar o dia inteiro numa pressão com milhares de pessoas na rua, no meio de lixo, tentando vender suas coisas para ter o que comer ou pagar as contas, né? Sabe-se lá o cubículo que está vivendo. Só o fato de a gente não precisar ter isso, né? Esse movimento nosso já é de grande valia. Às vezes tem pessoas, né? Conheço pessoas que moram em cidades pequenas, né? Pequenas que eu digo assim, 50, 60, 90, 100 mil habitantes, né? Que às vezes nem meia hora, 40 minutos você está no trabalho, nem 20 minutos você está no trabalho. Se queixando porque, ai meu Deus, eu tenho que ir 20 minutos até em casa.
Cara, e quantas milhares de pessoas estão aí tendo que acordar às 3 da manhã para as 4 horas pegar um transporte para chegar até às 7 horas no trabalho, trabalhar das 7 até 6, 7 horas da noite, em meio a situações extremamente precárias, sabe-se lá, almoçando ou não almoçando, tomando café ou não tomando café, em meio de sol quente, de chuva, de enchente, em meio a lixo, e você, às vezes sentado dentro de um escritório, nós, né, eu vou me enquadrar nisso também, não sou melhor que ninguém, nós sentado dentro de um escritório com o seu ar condicionado, né, na frente de um computador ou não, ou num ambiente às vezes muito mais agradável. Porque o emprego tá, esse trabalho aqui é uma merda, é uma porcaria, Matias. Sai dele então, pô. Sai dele, para de se queixar da vida. A gente tem que começar a agradecer mais isso que a gente tem. A cama que a gente tem para deitar, as roupas que a gente tem para vestir, a tecnologia que a gente tem disponível todos os dias, né? Poder pegar o celular a qualquer hora, fazer uma ligação, porque paga ali, sei lá, 50, 60 reais de um plano, enquanto tem muita gente lá catando 10 reais para de vez em quando botar um cartão, né, ou um crédito no celular, para poder usar um pouco da internet. A gente muitas vezes é muito medíocre, pessoal. Muito mesquinho, muito medíocre. Que sem perceber a gente se coloca num campo de arrogância, de estar acima dos outros e ao mesmo tempo uma vítima de tudo. Uma vítima do mundo, da sociedade, disso, daquilo. Não estamos mais em tempo para isso. Essa é a chamada. As coisas não fluem na minha vida, né? Eu ouço tanto isso. Como a coisa tá travada na minha vida, Matias. A situação não flui, dinheiro não flui, não sei o que não flui. Cara, você tá com uma cama para dormir, você tem roupa para vestir, você tem comida na mesa todos os dias. Você tem às vezes um carro e anda de carro. Como é que as coisas não estão fluindo para você se você sai todo dia? Então, olhar para tudo que está fluindo maravilhosamente bem. A tua saúde está bem. Regaça as mangas e vai trabalhar. Ter um carro é sinal que você tem uma condição financeira para ter um carro. Ter gasolina para abastecer, no meio de tanto, num valor tão alto de gasolina, né? Mas ninguém para de andar de carro e passa um dia inteiro em redes sociais às vezes reclamando porque a gasolina é isso, porque a gasolina tá aquilo, então anda de bicicleta. Mas para de reclamar do que tem disponível para você todos os dias, que facilita a sua vida, né? Que facilita a nossa vida. E quando nós entramos num campo de gratidão, de agradecer por tudo que a gente tem, esse processo de fluir prosperidade na nossa vida, ele começa a acontecer. Começa a acontecer. Mas talvez está faltando você ir para um baixo umbral mesmo, né? Para você renascer com os olhos diferentes. Perceber isso com os olhos diferentes. E é tão interessante, né? Porque algumas pessoas estavam assim hoje lá, porque, meu Deus, vamos de volta pro hotel, não sei o quê. E eu disse, gente, salve! É parte dos nossos irmãos que estão aqui, é a humanidade.
Vamos descer, vamos caminhar, vamos experienciar isso aqui. A gente não tá aqui como melhor que ninguém. Vamos lá. É desafiador? Claro que é, porque é um campo totalmente diferente para nós, não desconhecido. É diferente para nós. Porque a gente passa habituado e acostumado com os confortos nossos materiais, que a gente esquece desse outro lado. A gente esquece de olhar para esse outro lado. De perceber que tem às vezes uma pessoa ali na esquina da sua casa, dormindo no chão, às vezes com um pedaço de pano para se tapar, às vezes nem isso, carregando uma sacola de lixo com suas roupas dentro, né? Ai não, mas tô com um processo aqui dentro da minha casa e a minha vida parou por causa disso. É isso aí, Gabi, é se colocar em humildade para reconhecer a nossa humanidade dentro do outro. Mas a gente só consegue reconhecer a nossa humanidade dentro do outro quando nós passamos a reconhecer a nossa própria humanidade. Né? Quando a gente se coloca humanitariamente, de fato, nesse campo. Então, pessoal, a chamada de hoje é para internalizar o quanto você tem de abundância hoje na sua vida e você não olha para essa abundância. Que é a sua cama, é suas roupas, é seu veículo muitas vezes, seu carro, é a comida todos os dias na sua mesa que você tem. Ah, mas não era o que eu queria comer, Matias. Você tem comida, não tem? Tem gente que nem isso, né? Há uns tempos atrás eu presenciei de perto um documentário de um antigo amigo que fez uma viagem um pouco antes do terremoto no Haiti, né? E ele trouxe muitos relatos, eu tive a oportunidade de conviver de perto com isso, né? Crianças comendo bolacha de barro na época, né? Crianças comendo bolacha de barro para poder se satisfazer. Sim, principalmente pelas dores, Cida. Principalmente pelas dores. Pai João de Aruanda, Preto Velho de Aruanda, que é um grande mentor espiritual que sempre nos acompanha e nos traz lindas mensagens de auxílio, conta que foi a gratidão por cada chibatada que ele levava no tronco que contribuiu para que ele ascensionasse em espírito, né? E hoje está aí como um grande mentor espiritual nosso. Cada chibatada que ele ia para o tronco na época da escravidão, cada chibata que ele levava nas costas, ele agradecia. No início, agradecer a dor, ela pode até ser automático. Mas chega um momento que começa a brotar de coração, como disse o Pai João. E foi nesse momento que brotou de coração o agradecimento pela dor da chibata, que o espírito dele começou a crescer. E às vezes ele disse uma vez, né? Às vezes, meus filhos, eu senti até falta de levar uma chibata para agradecer. Né? É agradecer a transformação. E quando a gente passa a agradecer, a gente passa a viver e aprender não pela dor, mas pelo amor, pela leveza. Acredito que a fome seja uma das maiores provações dessa vida. Sim. E antes que vocês digam, mas é o processo kármico dessas pessoas estar assim. Claro que é o processo kármico delas. A gente sabe, né, que tem muitas questões kármicas e que foi uma escolha delas estar ali naquele campo e fazer esse movimento dessa forma. Sim.
Porém, não é por saber desse movimento, de ter consciência desse movimento, que eu não posso demonstrar compaixão por essas almas ainda. Né? Não quer dizer que eu não possa demonstrar compaixão. Então, gente, queremos prosperar na nossa vida, se curar, trazer movimentos de leveza para nós, trazer movimentos de leveza para nós. Vamos começar a agradecer mais o que a gente tem. Agradecer. Né? As ferramentas de estudo, a comida, a roupa. Começa a levantar de manhã gratidão pelo dia de vida que eu tive hoje. Mais uma oportunidade, né, de estar encarnado nessa matéria para cumprir esse propósito, esse caminho, esse movimento. E vou falar para quem está nesse caminho também, tá? Larguem um pouco esse campo, pessoal, de achar que vocês não podem conviver na sociedade por estar no caminho de trabalhador da luz, de missionário da luz, de semente estelar. Larga isso um pouco. Né? Começa a voltar para a tua humanidade de uma certa forma também. Né? Se permite ser humano também um pouco. Porque você não está acima de ninguém. Né? E eu sei que às vezes tem pessoas que não entram, que não se consideram acima de ninguém, mas se restringem a viver as suas humanidades por causa disso. Né? Mas eu passo mal, Matias. Você precisa trabalhar o teu centramento de campo, tua firmeza de campo. Muitas vezes você precisa estar mais equilibrado com você mesmo, com você mesma. Porque se você não, na medida que você está equilibrado, você consegue com o teu campo, quando esse campo vem para te engolir, né, esse emaranhado todo vem para te engolir, né, vem para tomar conta de você, é como se você pegasse a ponta desse fio e você começasse a organizar esse novelo de lã com o teu campo de energia, com o teu centramento, com a tua consciência, com a tua sabedoria, com a tua humildade, com a tua compaixão. Simplesmente sendo você. Né? Simplesmente sendo você. O centro de São Paulo é incrível para fazer olharmos a vida com outra perspectiva. Você é de lá, você sabe, né, mãe? Aí de São Paulo tem muita gente incrível que está perdida ainda no sistema, né? Mas não deixa de ser uma lição para nós, pela nossa ingratidão, muitas vezes com a barriga cheia. Exatamente, Gra. Às vezes estamos com barriga cheia, reclamando, né, ingratos ali pelo movimento. Às vezes eu vejo num restaurante, né, pessoas dentro de um restaurante. Tem um restaurante que normalmente eu vou almoçar aqui, gente, que é maravilhosa a comida, muito gostosa, maravilhosa. E às vezes é assim, gente, de uma abundância o buffet, de uma abundância. E às vezes tem gente parado naquela fila, ai, que coisa mais chata, sem opção. Cara, a opção maravilhosa é você podendo estar dentro de um restaurante, não na porta do restaurante, pedindo comida para alguém, né? Para se alimentar. É só isso. Então, gente ingrata, né? É algo muito perigoso, né?
no sentido de você se perder nesse movimento, né? Só de não estarmos no modo sobrevivência já seria o suficiente para nos sentirmos muito gratos. Isso aí. Só de não estarmos nesse modo de sobrevivência na selva de pedras, já podemos ser imensamente gratos. E isso nos ajuda demais a liberar emaranhados do nosso sistema, do nosso campo. É isso aí, aprendi que a luz não perde o brilho no escuro, pelo contrário, exatamente. Mãe Maria, quando desce no umbral para resgatar as almas ou para auxiliar naquele lugar, ela simplesmente vai sendo a luz que ela é. Tem muitos relatos de mentores que falam sobre esse movimento lindíssimo dela, né? De admiração que eles têm pela energia amorosa e acolhedora que Mãe Maria tem, e que no momento que ela desce no umbral, ela simplesmente é o que ela é e acolhe todo mundo, vai lá, né, com compaixão, sem ser aquele umbral, né? E é isso que a gente precisa trazer mais para as nossas vidas. Poder fazer essa partilha de contribuição de uma forma leve para a gente, né, tendo consciência de quem somos, da luz que a gente é, dessa sustentação que a gente tem, e agradecer todas as oportunidades que a gente tem de estarmos aqui partilhando esse movimento, né? Só o fato de a gente estar aqui, olha só, 20 pessoas, 10h15 da noite, numa terça-feira, ouvindo, né, falar sobre isso. Quantos grupos vocês acham que no mundo está tendo nesse momento de 20 pessoas falando sobre a gratidão e a ingratidão do que se tem, do que se não tem, e do movimento de expansão de consciência? Muito poucas pessoas, gente. Muito poucas pessoas, pode ter certeza disso. Frente ao número da população, muito irrisório. Então o fato de a gente estar tendo essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso, expandindo a nossa consciência, né? Expandindo a nossa consciência. Mãe Case de Portugal, né, Gra? Expandindo a nossa consciência nesse nível, já vale imensamente para agradecer. Grandes oportunidades, não porque é comigo, pode ser qualquer outra pessoa, mas já é um grande fator de você estar se desprendendo desse movimento que engole muitos ainda socialmente, tá? Gente, vou encerrar por aqui hoje o nosso bate-papo. Não vou fazer nenhum ancoramento hoje, nenhum ajuste sistêmico, que realmente eu tô mega cansado, galera. Mas se eu conseguir, eu venho durante a semana fazer um ajuste sistêmico aqui, ao vivo, tá? Com algum outro movimento que surja. Se não, na terça-feira que vem, de novo, a gente vai ter live e a gente faz esse ajuste sistêmico aí, tá? Mas o melhor ajuste sistêmico que vocês possam fazer com vocês mesmos, começando a agradecer amanhã de manhã, tá? Ou agora à noite, antes de dormir, você sentar na sua cama e agradecer todas as oportunidades que você tem, tudo que você passou nesses 2 dias de início de semana, né? Agradecer a sua comida, agradecer a sua roupa, agradecer o teto, a casa que te acolhe, a cama que te acolhe. É o melhor ajuste sistêmico que você vai fazer na sua vida, tá? Então faz esse movimento com você mesmo essa noite e começa a fazer mais vezes, né? Para que isso se libere seu campo aí. Certo, gente? Gratidão.
Gratidão demais aí por essa oportunidade, tá bom? Uma linda semana para vocês. Um beijo no coração de cada um. Arro. Até semana que vem.